Olá, sejam bem-vindos a mais uma live de segunda-feira, trazendo um super tema para vocês. Depressão realmente é o mal do século? É uma pergunta que eu trago para vocês. O que vocês acham? É o mal do século? Já peço para você compartilhar essa live, curtir essa live, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Após a pandemia, houve um crescimento absurdo em termos de depressão e ansiedade. E as consequências ainda estão aí, pós-pandemia. Infelizmente tem se agravado em alguns pontos, apesar da pandemia ter acabado, mas ainda se colhe os frutos disso. E até 2030 existe uma estatística, que muita gente vai ser acometida da depressão e ansiedade. Mas vamos responder a essa pergunta, nunca se falou tanto da saúde mental, especialmente da depressão. O transtorno estampado na capa de revista, é um assunto de telejornal, debatido em posts de redes sociais. Então, extensa discussão em torno da doença aflora a sensação de que há uma epidemia em curso. Um relatório apresentado, isso só para a gente ter ideia, tá? Em 2017, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, revelou que a depressão já tinha afetado 322 milhões de pessoas no mundo, quase uma população dos Estados Unidos. No Brasil, os números chegavam a 11,5 milhões e em 2030 ela será a doença mais comum, de acordo com o órgão. Noélia, seja bem-vinda. Mas esse alarde todo também veio acompanhado de dúvidas. Aumentou-se o número de diagnósticos, mas até que ponto há uma confusão entre tristeza e depressão, até mesmo pelos próprios psiquiatras e psicólogos. O transtorno sempre existiu, mas só agora estamos falando mais sobre ele. Isso elevaria o número de diagnósticos, mesmo com a quantidade de pessoas deprimidas fosse a mesma? Então são questões aqui que eu estou deixando para vocês, para você pensar, para a gente pensar juntos. Porque se fala mais de depressão, mas automaticamente também tem mais diagnóstico. E será que esses diagnósticos de fato estão sendo assertivos? E a gente vai para um ponto aqui bem interessante dessa live. Então, existência secular. A depressão está longe de ser uma doença do mundo contemporâneo. Então, a gente vai lembrar que o transtorno já foi descrito, sendo chamado de melancolia, desde o primeiro tratado da medicina no mundo. Na Grécia Antiga, o estado melancólico descrito é muito semelhante ao quadro atual da depressão. E aí, algumas autoridades do meio falam que a depressão, aí junta autoridades e algumas passagens de livro também, como por exemplo no livro de Eclesiastes, presente na Bíblia, onde conta como deixou de ver a graça ao mundo ao seu redor, e lá tinha essa parte da melancolia. Então, o perder a graça também pode ser associado a essa melancolia. É uma outra forma, talvez, desse livro trazer esse termo, Tem também Anatomia da Melancolia, com Robert Burton, que apareceu em 1921 no Reino Unido. Então, tudo isso são passagens ao decorrer do século que mostra que isso já existia, a melancolia já existia, a tristeza já existia. Mas se o transtorno mental é discutido há séculos, por que temos a impressão que ele é algo recente? É nesse momento que os especialistas começam a discordar. Enquanto alguns sugerem
que a depressão só deixou de ser um tabu recentemente e, portanto, mais pessoas foram em busca de tratamento e diagnóstico. Outros argumentam que a vida moderna, cercada de imposições em ser feliz, bem-sucedido, estar o tempo todo conectado e sem qualquer aproveitamento do tempo presente, elevou o número de pessoas com transtorno. Então, isso é uma questão para você que está assistindo se pensar. Que direção é essa? Se não tinha, né, tanta gente com esse sintoma, não tinha como, né? As pessoas não eram diagnosticadas, as pessoas não tinham o nome depressão. Agora que tem, né, o nome, as pessoas estão sendo mais diagnosticadas. Então dá a impressão que tem mais casos de depressão? Essa é uma pergunta. Tá? Aí eu trago um termo aqui, a depressão é pop. Realmente a discussão em torno da depressão é o maior e mais complexa hoje. Várias celebridades se expõem, né, nas redes sociais, em público, e falam, né, que lutaram ou que lutam com essa batalha, com essa doença. Por exemplo, o youtuber o Whindersson Nunes, né, a cantora Adele, também o cantor Jim Carrey, também, né, antes da psicofobia, que é um preconceito contra as pessoas que têm transtornos e deficiências mentais, era maior. Então, o Elis Safadão também, com a questão da ansiedade. Então, assim, são coisas que parece que está aparecendo mais, ou está tendo consequências maiores hoje. Então, segundo o especialista, o fato de ter muita gente famosa revelando que luta contra a depressão tem impacto maior do que qualquer médico falar na TV ou um livro sobre a doença. Então, o estigma é que os principais obstáculos ao tratamento adequado do transtorno psiquiátrico, né? Esse estigma tem sido o maior obstáculo e muitas pessoas evitam procurar o psiquiatra, ou até mesmo custam a reconhecer os primeiros sinais de doença como depressão e ansiedade por causa do preconceito que é ainda relacionado à psiquiatria. Muitas vezes é transtorno do tipo associado à loucura ou até mesmo coisas banais, que não necessariamente, né, necessitam de um tratamento. Então, o ir para o psiquiatra tem essa alusão, né, que é para louco, né? Então, não necessariamente, né? Qual é o papel do psiquiatra numa situação como essa? Medicar remédios que vão... você vai conseguir lidar. Na verdade, a parte química, né, do seu corpo está em deficiência. Ele vai suprir para que você possa processar melhor algumas coisas. Então, de acordo com a pesquisa conduzida pelo Ibope, em agosto, né, 53% das pessoas entre 18 e 24 anos acreditam que a maioria dos antidepressivos não funciona e não sabe opinar sobre isso. E 57% dos brasileiros de todas as faixas etárias acham que o psicólogo é um profissional mais adequado para o quadro. Além disso, 44% das pessoas não falaria sobre a depressão no trabalho. Diminuiu-se o estigma, então a pessoa começa a buscar mais o tratamento, conversa mais sobre o assunto, então a doença aparece mais. Estamos quebrando o preconceito em relação à saúde mental. Por exemplo, segundo o livro A Tristeza Perdida, que é escrito por Alan Holtz, professor de sociologia, ele traz a taxa de transtorno depressivo na população não sofreu um aumento generalizado. O que mudou foi um crescente número de pessoas que buscam tratamento para essa condição, o aumento das prescrições de medicamentos antidepressivos e o número de artigos sobre o tema, mídia, literatura científica e a crescente presença de depressão como um fenômeno cultural e popular. Estudos comprovam, embora existam tratamentos mais eficazes, o problema está aumentando de acordo com a OMS. Mais de 20% foi o aumento do número de casos de depressão, né, só como exemplo, de 2005 a 2015. 10 vezes mais são as chances de pessoas nascidas depois de 1945 terem depressão.
322 milhões de pessoas, número de pessoas diagnóstico no mundo inteiro. Isso, lembrando que hoje é bem maior. E 11,5 milhões é a quantidade de pessoas atingidas desse mal no Brasil. Lembrando que esse número é bem maior hoje. Em 2030 será o ano que a doença será a mais comum do mundo. O mal da vida moderna. Depressão, deixar de ser um tema polêmico, tem relação com o aumento dos números de casos. Então, entretanto, a vida moderna também pode estar por trás desse boom em torno do transtorno. Há uma série de aspectos que servem de gatilho para o seu desenvolvimento. O ritmo de vida, a falta de qualidade do sono, exercício físico, excesso de trabalho, o uso excessivo das redes sociais são apenas alguns fatores que podem contribuir para o aparecimento da doença, e todos eles estão fortemente presentes entre as pessoas nos dias atuais. Quem defende a tese de que a sociedade atual favorece a depressão ainda argumenta que, por mais que não existam mais guerras mundiais, economias locais andam bagunçadas e com números altos de desemprego, o aumento da desigualdade social e falta de acesso a tratamentos médicos, a educação, o uso de precoce de álcool e drogas e crescente urbanização. Estamos vivendo mais, mas com menor qualidade de vida. Então, eventos de vidas desfavoráveis, como baixo acesso ao lazer, estresse crônico devido à baixa escolaridade, privação social, o convívio constante com violência, principalmente na periferia, nos grandes centros urbanos, também são fatores relacionados ao aumento da depressão. Somado à pressão exigida pelas redes sociais em estarmos sempre fazendo algo surpreendente e nos divertindo, o indivíduo entra num estado deprimido, de que a vida dele não é tão boa assim. Ainda há a teoria de que o corpo humano não evoluiu conforme o mundo. Ele é preparado para a época das cavernas, quando caçávamos, passávamos tempo sem comer. Diante da oferta de termos de alimentos, não temos que caçar. Aumenta a resposta inflamatória do organismo e chance de ter depressão ou obesidade aumentada. Isso são teses, são propostas de entender o que está acontecendo hoje, né? Para você que está assistindo, né? Aí dentro disso aí você vai ter a questão de medos, insegurança, ansiedade, autoestima, tudo isso, né, vai mexer tanto na depressão como a ansiedade. Aí vem a questão, tristeza ou depressão? A forma de diagnosticar mudou? Então vamos ver esse tópico como é interessante. Do lado de quem não acredita que esse aumento de fato da depressão exista, há a crença de que realmente mudou foi a definição da doença. Desde 1980, a psiquiatria e outros profissionais de saúde mental usaram a definição de depressão que confunde o transtorno depressivo genuíno com estados de tristeza intensa, mais normais. E aí, por exemplo, autores do livro, né, A Perda da Tristeza, eles falam isso, né, definem dessa forma. E aí vem também o DSM-3, né, o Manual de Diagnóstico Estatístico Associado à Americana de Psiquiatria, que ele foi publicado em 1980. Ele traz a lista de sintomas por definição do transtorno depressivo. Então, alguém que tem 5 sintomas de uma lista que inclui humor deprimido, perda de interesse em atividades habituais, insônia, fadiga, apetite diminuído, incapacidade de se concentrar, sintomas semelhantes por um período de 2 semanas, é considerado como tendo um transtorno depressivo. E aí vem, para a Mari, entretanto, não houve uma diferença significativa no ponto de corte para se determinar o diagnóstico de depressão do DSM-3 e o DSM-4, e nem do CID-10 e nem para o CID-11. Tá? Só para você contextualizar, você que está assistindo, esses são livros onde os psiquiatras eles usam, né, como forma de diagnosticar as pessoas. Então,
DSM-3 para o DSM-4 e o CID-10 para o CID-11. Então são edições, são versões mais atualizadas, né? E é dessa forma, nessa mentalidade, que eles vão diagnosticar as pessoas que chegarem até esses médicos, tá? Então realmente não existe um exame capaz de confirmar que alguém está deprimido, mas ao se fazer uma conexão entre os sintomas e a vida da pessoa, é possível fazer um diagnóstico correto. Para a depressão se caracteriza como problema clínico. É preciso que haja uma mudança qualitativa na vida da pessoa, sendo este um estado duradouro e persistente por pelo menos 2 ou 4 semanas, com impacto funcional relevante nas relações pessoais e funções educacionais ou ocupacionais. A tristeza é passageira, mas a depressão te habita. No transtorno, o vazio e a desesperança invadem o cotidiano. Aí vem, há uma crítica forte em relação ao DSM, tá? A relação que eu falei com vocês. Mas a depressão como doença vai pegar uma série de sinais e sintomas em que você vai fazer a história do paciente de maneira adequada e não aos critérios do DSM, que determinam se a pessoa tem ou não depressão. Tem a ver com o sofrimento e impacto da vida dela. Tem depressão que não tem tristeza. São coisas diferentes que podem estar ligadas ou não. Ela está aumentando mesmo, né, a depressão? Argumentos a favor, tá? O envelhecimento da população, pessoas entre 60 a 74 anos são mais propensas ao problema. Aumento do estresse e isolamento, que teve, como eu falei, existiu a pandemia, existiu a consequência. O sedentarismo, a obesidade, a falta de sono e o corpo humano não está preparado para a vida moderna. Esses são os argumentos a favor do aumento da depressão. O que são contra, os argumentos contra o aumento da depressão, são que as drogas não necessariamente curam o paciente, portanto, cada vez mais gente é diagnosticada. O difícil diagnóstico pode gerar confusão com tristeza. Aí vem, estamos perdendo o preconceito, então mais pessoas buscam tratamento. E a depressão existe há séculos. Então essa é a argumentação contra o aumento da depressão. Então entenda que eu estou trazendo aqui alguns pontos de vistas para que você possa analisar e ver de fato o que está acontecendo na realidade. Se eu vou pegar a clínica que eu atendo, né, diariamente, 95% dos meus pacientes têm ansiedade. E essa ansiedade, em alguns casos, leva à depressão. Então, em termos de depressão, um percentual um pouco menor, mas é decorrente da ansiedade. Então, baseado na minha experiência, de fato, existe essa estatística presente, mas pode ser muito, vamos pensar assim, algo muito reduzir, né, uma forma de avaliar. Mas, de forma geral, é algo que as pessoas estão perdidas, né, perdidas na questão da ansiedade, né, na questão dos sintomas. A depressão também vem como consequência aí. Então precisamos ver e analisar bem de perto esse fato. Então precisamos falar sobre a depressão. O número de casos estão aumentando? Sim. Está se falando mais dela, portanto mais pessoas estão sendo diagnosticadas? Sim, também. Não há como saber se a depressão de fato é o mal do século, mas com certeza a doença faz parte de uma lista de problemas que atinge a grande parte da população. Seja qual for o lado da corda que você esteja, é inegável que o fim do estigma é uma boa notícia. É parecido com o HIV, que hoje tem tratamento e se tornou algo crônico. Se antes a gente mal falava sobre depressão, sobre suicídio, ainda assim as pessoas continuavam morrendo. Hoje não temos medo, tratamos, seguimos em frente. Pode não haver cura,
mas há como ter uma vida normal. A falta de apoio das pessoas, né, as pessoas com transtornos mentais, juntamente com o estigma, a vergonha associados a eles, são barreiras ao acesso do tratamento. Os números e falatórios sobre a depressão são de fato para causar alarme. Esses novos números são um sinal de alerta para que todos os países repensem as suas abordagens de saúde mental e trata-se com urgência que merece. Então, independente do seu crescimento ou não, é importante falar sobre ela. E o meu papel aqui, de fato, é falar sobre isso, para que você que está assistindo possa despertar para isso, né? Quanto mais gente falar, mais você vai estar ligado, mais você vai procurar ajuda, mais você que está vendo pessoas passando por isso vai poder orientar essas pessoas e saber o que de fato está acontecendo. Então esse é o nosso papel, o seu papel, de estar levando essa informação para o maior número de pessoas. Tá? Toda segunda-feira eu trago aqui assuntos sobre ansiedade e depressão. Quarta-feira eu trago filmes para a gente discutir aprendizados. Quinta-feira falando sobre orgulho, uma série de live falando sobre orgulho. E tem a comunidade de inteligência emocional. Se você não é inscrito, se inscreva, né? Manda mensagem aqui nos comentários e fala: eu quero participar da comunidade. E aí eu vou te mandar o link, tem um link na bio do Instagram. Caso você esteja assistindo no YouTube, pode também: eu quero participar da comunidade de inteligência emocional. O que tem lá? São conteúdos, conceitos que eu trago, né, quase diariamente, para que você possa entender alguns processos, seja de ansiedade, depressão, indicação de livros, filmes, temas como autossabotagem, como você de fato gerenciar suas emoções, né, as opiniões das pessoas. As pessoas colocam lá as visões delas sobre o tema. Então é algo muito interessante, a corrente do bem acontecendo. Então faça parte dessa comunidade também, porque quanto mais pessoas com o mesmo objetivo de acolhimento, de respeito, e que você possa também ter um lugar de escuta, e esse lugar de escuta possa fazer total diferença para a sua mente, suas emoções se tornarem mais saudáveis. Então esteja nessa comunidade. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau.